tema que a gente vai trabalhar é a santidade no serviço cristão. Então, que você possa abrir sua Bíblia em Atos 6, de 1 a 7. É o texto que a gente vai trabalhar nessa noite. Atos 6, de 1 a 7. O texto diz exatamente o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Havia uma questão nessa igreja, havia um problema nessa igreja. Eu costumo dizer em algumas aulas de história da igreja, lá no seminário, que Atos 2, de 42 a 47, durou muito pouco. Aquela unanimidade na doutrina, no partir do pão, nas orações, ela durou muito pouco. O repartir dos bens, a venda de propriedades, durou muito pouco. A gente percebe que hoje o grande clamor das igrejas é: a gente tem que voltar para a época da igreja primitiva, mas a igreja primitiva tem problemas. E a gente consegue enxergar poucos capítulos de Atos depois, Lucas falando sobre um problema que existia nessa igreja. E o problema era muito simples, era de ordem prática, não era nem de ordem doutrinária, não era um vento de doutrina que estava passando por ali, não eram heresias que estavam dentro da igreja, era simplesmente o serviço das mesas que estava sendo mal administrado. Então, os gregos, os judeus helenistas, estavam reclamando contra os judeus hebreus, porque as suas viúvas não estavam sendo bem servidas na hora da distribuição dos alimentos. Isso poderia parecer uma bobagem perto do que a gente tem hoje de contexto de igreja, mas não era. Era o começo de uma contenda, era o começo de uma discórdia, e a gente sabe que hoje, dentro da casa de Deus, por pouquíssima coisa, a gente passa por mal bocado. Às vezes uma palavrinha que a gente fala sem a mínima intenção, buscando auxiliar o irmão que está à frente do trabalho, a gente é mal compreendido, mal interpretado, e aquela palavrinha às vezes vai acabar na reunião dos oficiais, numa disciplina, numa exclusão, numa pessoa que sai da igreja, e não é esse o nosso objetivo dentro da casa de Deus. O objetivo é que nos ajudemos uns aos outros, nos amemos uns aos outros, e trabalhemos somente para o Senhor. Mas essa questão estava sendo trabalhada por todos, e os apóstolos, que eram quem administravam a casa de Deus, eles entendiam que não era conveniente que eles saíssem do ministério da oração e da palavra para tratar da questão do serviço, e não tinha nada a ver com o status. Não é porque eles achavam que não era honroso servir às mesas. Pelo contrário. Ele vai dizer lá no versículo de número 3, no finalzinho, que era um importante negócio, era uma importante tarefa. Mas eles entendiam que as tarefas dentro da casa de Deus precisavam ser muito bem estabelecidas.
Então cada pessoa deve ter a sua função, cada grupo deve ter a sua tarefa e cada líder deve ter o seu grupo. Nesse sentido, então eles dizem o seguinte, que não é razoável que eles deixem a palavra de Deus. Qual era a função deles como administradores da casa de Deus? Manter a pureza doutrinária, manter a pureza da pregação, a fidelidade da pregação da palavra. Esse era o grande alvo deles, era a grande tarefa que eles tinham recebido. E não era fácil, porque já nessa época existiam pessoas que contendiam com a igreja de Cristo, existiam pessoas que não aceitavam a nova mensagem dos agora ditos cristãos, existiam pessoas que não aceitavam aqueles que eram judeus anteriormente e agora estavam se convertendo à nova igreja. Então falavam muito dos da nova seita, e durante muito tempo o cristianismo foi isso, uma seita ilegal para muitas pessoas de várias localidades. E por isso eles, orientados por Deus, dizem que é necessário que a comunidade se reúna e dentre eles se escolham auxiliares para o que se estava necessitando dentro da casa de Deus. Uma primeira coisa que a gente vai ver no versículo 3 é como foi e como deve ser feita a escolha da liderança. No versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos. Quem escolhe a liderança? Primeiramente, Deus. Mas Ele orienta os irmãos. A comunidade participa da escolha da sua liderança. E ela precisa ver na sua liderança características que ela gostaria de ter. Ela precisa ver na sua liderança características que a Bíblia mostra que um líder deve ter. Características que Cristo tinha e tem. Características essas que são extremamente necessárias para um serviço santo na casa do Senhor. Então, primeiro a escolha é da comunidade, mas sob a diretriz do Espírito de Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. O líder conhece o local onde ele está trabalhando. Imagina se a gente tem uma igreja e chama outra pessoa de outra igreja, de outra denominação, de outra realidade, para cuidar, por exemplo, do departamento de missões da nossa igreja. Vai ficar bem complicado. E ela chegar, conquistar essa liderança, trabalhar com os irmãos dentro daquela realidade que já é conhecida de todos. Por isso, escolhi dentre vós. A liderança sai do próprio povo da igreja. E isso é uma questão que Deus mostra para a gente, que devemos ter confiança nessas pessoas. Ele estimula essa confiança. Nós escolhemos dentre nós mesmos. Então é como se eu estivesse dentro da comunidade e dissesse: eu vou indicar o irmão Joselito para o departamento tal, porque eu vejo nele essas características, eu tenho confiança que ele vai desempenhar esse trabalho. Veja que não é apenas uma questão de dizer: eu acho que ele tem certas condições, eu acho que ele aparentemente é bom para isso. Não, é porque Deus coloca no meu coração confiança e visão de que as características daquele irmão são condizentes com o que a Bíblia nos ensina que uma pessoa deve ter para desempenhar aquela função. É algo muito sério. Um segundo aspecto é que existe uma quantidade determinada de pessoas. Ele pede para que sejam escolhidos 7 varões. Liderança na igreja às vezes parece que é uma questão de status e todo mundo quer ser líder, porque até em certos contextos parece que se você não pregar, não cantar e não for do corpo de oficiais, você não faz parte da igreja, porque as pessoas não têm esse sentimento e esse entendimento de que estão ali para prestar culto, né? Como o pastor Luiz falou, parece que a gente vai só para assistir o culto. Então a gente assiste o pastor pregar e diz: o ministério é dele, assiste o ministério de louvor cantar e o ministério é deles,
e assistem os outros irmãos do corpo diaconal e os presbíteros fazerem o serviço de ordem e de distribuição da casa de Deus, sem que a gente tome parte naquilo. Mas todo membro da casa de Deus tem trabalho para fazer. Todo ser humano que é escolhido por Deus para fazer parte do seu corpo, ele vai ter uma função, ele vai ter uma utilidade, ele não deixa ninguém encostar, ele usa da sua maneira, dentro das suas habilidades. E se você não tem determinada habilidade, ele consegue, ele capacita para que você faça. Então foram escolhidos 7 varões segundo a necessidade, não segundo o status. Não se escolheu porque ele tinha a vontade de ser líder, mas se escolheu porque Deus orientou que ele deveria ser líder. Não se escolheu porque ele era influente na sociedade que ele vivia, mas se escolheu porque ele era influente na igreja que ele estava. E não por nada, simplesmente porque ele era cheio do Espírito Santo, tinha boa reputação, tinha características que eram necessárias para o nome de Deus servir em sua casa. O terceiro ponto é que eles precisavam ter a noção correta da responsabilidade do serviço que iriam desempenhar. Afinal, é um importante negócio. Não é fácil estar dentro de uma igreja evangélica no dia de hoje. É muito mais difícil fazer parte da liderança. Se uma pessoa olha para você e diz: você é de que igreja? Você diz: eu sou de uma igreja evangélica. E você diz: eu sou da Igreja de Cristo do Brasil, Conjunto Três Irmãs, Conjunto Cinza. Às vezes as pessoas, dependendo do local onde elas estão inseridas, dependendo do contexto delas e da forma como elas veem o mundo, ela vai dizer: ah, você é daquelas igrejas que pedem dinheiro na televisão, se você é daquele mesmo tipo de pessoa, daquele cara que passa na televisão fazendo isso, fazendo aquilo outro, seus cultos só existe exorcismo, movimento, mas não é isso. E você imagina se você diz assim: eu sou pastor evangélico, eu sou líder de missões na minha igreja, sou diácono da igreja, sou presbítero da igreja, o negócio é muito. Porque ele diz: ah, você é como aqueles e ainda tem uma coisa a mais, você está na linha de frente. E eu já escutei isso muitas vezes. Quando eu fazia seminário, ao mesmo tempo eu estava terminando meu curso de universidade, e as pessoas diziam assim: tu está estudando para quê? Eu disse: rapaz, a gente faz o seminário na esperança que um dia Deus use a gente para alguma coisa, seja missionário, seja pastor, seja líder da igreja. A gente está se preparando para isso. E eu escutei várias vezes: ah, você está se preparando para ser um bom ladrão. E se você não tiver firmeza no chamado de Deus vem na sua vida, se você não tiver firmeza que é um importante negócio, o serviço da casa de Deus, e se você não tiver firmeza que apesar das acusações você tem que ser santo o suficiente para trabalhar para esse Deus que é santo e lhe comissionou, você sabe. Verdade. Você solta as cordas, você vai embora. Porque é muito mais fácil a gente estar sentado em casa fazendo qualquer outro trabalho, ou por trás de um birô, fazendo um trabalho burocrático, ou fazendo qualquer coisa da vida que não seja ser achincalhado por conta de uma questão que para nós é importante, mas para o mundo inteiro parece ser uma bobagem. Para nós é motivo de extremo privilégio, para muitas pessoas é motivo de chacota. É verdade. Se manter santo nesse contexto é complicado. Se manter íntegro e se manter passivo e pacífico é muito difícil. Mas o Salmo 93:5 diz o seguinte: a tua casa convém a santidade, ó Senhor. E uma das características de uma pessoa santa é uma pessoa que aguenta calado muita coisa. Porque Jesus Cristo aguentou calado o sacrifício da cruz. Como ovelha muda perto dos seus auxiliadores, o nosso Senhor se entregou por nós. Como ovelhas mudas perante um mundo que se agiganta muitas vezes diante de nós, com acusações e inúmeras outras questões, devemos permanecer mudos
mudos para as acusações, mas ousados na propagação do Evangelho. Glória a Deus. Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto são as características do líder que Deus usa no serviço de sua casa. Ainda no versículo 3 diz que os 7 varões precisavam ter boa reputação. Então a primeira característica citada é a boa reputação. E eu vou só trocar uma palavra, não deturpando a palavra de Deus, mas uma palavra que é usada em outras versões, a minha revista corrigida. Bom testemunho. Ter bom testemunho é imprescindível. Como daremos bom testemunho diante das pessoas do nosso círculo de fé, se não sendo santos? Aleluia. O que as pessoas lá de fora esperam da gente? Independente de sermos líderes ou não, esperam um comportamento diferente. E esse comportamento diferente, eu entendo que é santidade. As pessoas veem hoje o crescimento do desamor. Eu fico impressionado como as pessoas hoje se tratam lá fora. Não existe mais compreensão, não existe respeito. Os filhos são criados de todo jeito ou não são criados, são apenas postos no mundo. São ensinados por qualquer outra coisa, menos pelos pais. E é nosso dever tentar resgatar esses valores que não estão perdidos, que estão na palavra. Ser santo é manter a casa dentro da palavra de Deus. Ser santo é se conduzir dentro do seu local de trabalho de uma forma que você seja visto diferente do que o mundo inteiro é. Aleluia. Glória a É Deus. você receber palavras do tipo: ah, você é muito calmo. Diante de todos os problemas você mantém o controle, porque você tem domínio próprio, você tem o Espírito Santo. É no meio de todos os problemas dizer: mas é impressionante como você não se exaspera, você fala baixo. Você tem uma paz que a gente não consegue entender. É porque dentro do meu coração surgiu a paz que excede todo entendimento. Ninguém vai entender mesmo. É verdade. No meio de todo o corre-corre do mundo, a gente ainda para escutar a voz de Deus, para buscar a face de Deus. E isso é necessário para que a gente se mantenha santo. Como a gente pode dar bom testemunho se não estiver buscando a face de Deus, buscando a sua orientação na palavra, para que a gente venha se conduzir diferente do que o mundo se conduz. Não tem como. Além disso, nós precisamos defender algo que hoje é relativizado, a verdade. O crente, ele precisa andar na verdade. E o líder crente, ele precisa propagar essa verdade. É impressionante como hoje as pessoas trabalham da seguinte forma: se eu digo que determinada conduta é errada, porque a palavra de Deus assim a diz, alguém diz: essa é a sua verdade, mas não é a minha verdade. Porque a minha verdade diz que eu posso fazer isso, porque eu entendo que isso não tem nada a ver, não tem problema, não vai me prejudicar. Se eu faço e ninguém se fere com isso, ninguém se prejudica, só eu, deixa eu viver do jeito que eu estou vivendo, não interfira na minha vida. São as minhas verdades, os meus conceitos, e tome primeira pessoa do singular. E é interessante que quando você vive para Deus, você vive na primeira pessoa do plural. Nós estamos caminhando, eu e Cristo. Nós estamos trabalhando, eu e Cristo. Glória a Deus. Nós estamos amando aos outros, eu e Cristo. Nós estamos perdoando, eu e Cristo. A gente assume características verdadeiras porque estamos com Cristo do lado. Não vem de nós, vem dele. Mas como ele está do lado, a gente consegue fazer. Na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, versículo 17 diz: santifica-os na verdade,
a tua palavra é verdade. Ser santo na palavra. Ser verdadeiro na palavra. Aleluia. Ser santo também é ser verdadeiro. Glória a Deus. Ser verdadeiro, todo mundo é falso. O mundo diz para você hoje como você é um líder habilidoso, como você cativa as pessoas, te dá 3 tatus nas costas e amanhã apunhala. A nossa característica precisa ser diferente. É dizer, você é um líder guiado por Deus. E por mais que você não tenha habilidades que eu admire, mas eu sei que foi Deus que colocou você aí. Por mais que eu não ache você habilidoso, mas eu sei que Deus está capacitando você para isso. Por mais que eu não goste de você de forma pessoal, e às vezes a gente precisa ser sincero, mas eu sei que foi Deus que te colocou aí. Então eu preciso baixar a minha cabeça e dizer, essa minha aversão não é nada, porque muito maior do que isso foi um comissionamento que Deus te deu. Então o que eu gosto, o que eu não gosto, Deus escolheu você. Que a gente goste, que a gente não gosta, quem escolhe é Ele. Aleluia. A gente apenas confirma. Senhor, se assim tu queres, que assim seja. O segundo atributo que o livro de Deus usa é o que precisa ser considerado pela igreja na escolha a ser feita, é que ele seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo atua nos santos, nos eleitos de Deus, nos escolhidos de Deus, que antes da fundação do mundo, antes que você chegasse a ser um pequeno embrião no ventre materno, ele já sabia quem você era, já tinha preparado toda a sua história e já tinha inclusive escolhido você para liderar na sua casa. Aleluia. Ele já tinha visto em você, já tinha determinado para você coisas que você nem mesmo se acha capaz de fazer. E às vezes ele coloca coisas na sua mão que você diz, meu Senhor, como eu vou fazer isso? Antes que o mundo existisse, ele já sabia que você podia fazer isso. Aleluia. Antes que a gente abrisse a boca, ele já sabia o que era fazer. Antes que a gente abrisse o coração e dissesse, Senhor, eu sou tua morada, ele já assim o havia determinado. Tudo está sob controle dele. Por mais que hoje eu diga, eu não sei fazer determinada função, é ele que vai levar isso. Por mais que eu diga, Senhor, fazer isso para mim parece impensável. Eu nunca me imaginei numa situação dessa. Ele imaginou por você. Ele projetou por você. Confie nisso. Seja santo, cheio do Espírito Santo. É interessante que hoje algumas igrejas, por conta dessa manifestação exagerada de algumas denominações, quer tirar o Espírito Santo do meio da igreja. Porque diz que o Espírito Santo, às vezes, é coisa de pentecostal e neopentecostal. Então a gente não pode mais ter o Espírito Santo como sendo uma figura central da igreja. Um grande erro. Porque o Espírito Santo é quem move a igreja. Não esqueçamos, o Espírito Santo é Deus. É Deus. Não estamos falando em 3 deuses, mas estamos falando em 3 manifestações do mesmo Deus. Um Deus que elegeu o Pai. Um Deus que te justificou, o Filho, mas um Deus que te regenerou e te consola todos os dias, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer parte da igreja. E a igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Então os homens que estão na liderança e as mulheres que estão na liderança precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Do que adianta ter todo o conhecimento e não ser usado pelo Espírito Santo no momento de uma ministração? Verdade. Serão palavras cultas, serão palavras refinadas, mas que não passarão do pé, que não penetrarão os corações. Agora, quando o Espírito Santo usa e nós falamos, sendo guiados por Ele, aí sim, a nossa palavra, a nossa adoração, ela passa do teto, ela sobe as narinas de Deus e penetra o coração humano, quebrando o coração de carne, de pedra, e transformando o coração de carne, assim como diz Ezequiel. Uma vez que nós recebemos uma ordenança de ser santos porque eu sou santo,
não precisa mais a gente questionar. A gente tem um motivo muito forte para ser santo. O Deus que nos criou é santo. E é interessante que existem dois textos que trabalham essa visão. Para quem diz que é coisa só do Velho Testamento, é coisa só da lei, pode ler Levítico 11, 45, 46. Mas para quem acredita que isso é algo para nós também, pode ler 1 Pedro 1,16. Então não tem para onde correr. A santidade, ela percorre toda a Escritura, assim como a figura de Jesus Cristo percorre toda a Escritura. Aleluia. Por que será? Porque Jesus Cristo é a santidade da pessoa. Glória a Deus. Precisamos ser como Ele. Fomos feitos sua imagem e semelhança. Então não podemos ser diferente disso. Precisamos ser santos. E a santidade é algo que se exige como exemplo para outras pessoas. O que foi lido já aqui hoje, eu vou repetir, é 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreza a tua mocidade. Liderança não é questão de idade. Porque às vezes a gente tem pessoas que têm idade, mas não têm experiência. Contou o pastor Edilson aqui da questão que o menininho sabia da questão, mas a avó, por conta do respeito ao pastor, acatou uma questão errada. Então veja, às vezes você tem um jovem que tem uma experiência, tem uma vivência com Cristo, busca a face do Senhor, e se ele for respeitador em relação à sua liderança, em relação aos mais velhos, você ali ganhou um líder. Ao passo que se, às vezes você tem uma pessoa que é muito experimentada em anos dentro da igreja, mas de experiência com Cristo ela não tem quase nada. E aí ela também não vai respeitar as outras lideranças que vão se instalando dentro da igreja. Muitas vezes ela entra os novos. Aí nós perdemos muito. Mas quando a gente enxerga que o parâmetro para a liderança é ser exemplo dos fiéis na palavra, e na palavra eu vou dizer de duas formas. Na palavra de Deus, se eu sou líder, eu preciso ter minha vida guiada pela palavra. Eu preciso respirar a palavra. Eu preciso me alimentar da palavra. Também, no trato, no procedimento. Então, eu vou me comportar dessa maneira, sendo exemplo. Não para que as pessoas venham dizer, nossa, como ele é um exemplo. Não, mas para que Cristo veja, eu te coloquei como exemplo para a minha igreja. Trema, tema e viva na minha palavra. No amor que tanto falta. E aí eu digo, amor, o amor seja não fingido, já diz a palavra. E esse amor que falta, não é o amor que diz assim, eu não posso disciplinar o meu irmão porque eu vou estar sendo duro demais. Então o líder às vezes acata determinadas atitudes dos liderados para dizer, olha, eu não fiz nada por você porque eu me amo muito. Pelo contrário, você não ama coisa nenhuma. Verdade. Quem ama, corrige. Quem ama quer ver o outro acertar. Quem ama, tira do caminho errado e diz, olha, você precisa estar porque é aqui que Deus quer que você esteja. Esse caminho não serve para você. É aqui que a gente precisa caminhar. E eu estou aqui para caminhar junto com você. Não só faz aquele caminho de dizer, ó, você vai por ali, mas diz, nós vamos por ali. A figura de Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É isso, o pai, ele pega na mão do filho e caminha com ele. Os primeiros passos do filho são segurando na mão do pai, porque senão o que acontece? Ele cai. Verdade. E os passos do liderado, nós como liderados de Deus, e os nossos irmãos que são nossos liderados na nossa igreja, precisam ser dados segurando a nossa mão, para que eles não venham a cair. E quando você segura na mão do liderado seu para que ele não caia, pode ter certeza, a outra mão também está apertando a sua, então você também não cai. Você vigia mais, você se prepara mais para que aquela santidade que você está buscando, o outro irmão também tenha. E quando faltar em você, você se espelha no outro irmão que foi orientado por você e volta a ter aquela santidade antes de, e agora não fraco. Vida cristã é um caminho de mão dupla. A gente se ajuda. A gente se ama e a gente faz a obra para o Senhor.
Provérbios 1, versículo 7, mostra uma terceira característica, que é a sabedoria. Os homens tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e tinham sabedoria. Provérbios 1, 7 diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos traz a ideia que as pessoas santas são tementes a Deus e se portam com sabedoria. Elas observam tudo ao seu redor e pedem a orientação de Deus para saber se é aquilo mesmo que elas devem fazer. Não tem nada melhor do que um líder cheio de ideias dentro da igreja. Pessoas criativas, pessoas inteligentes, que buscam inovar. Mas se a inovação for dentro da palavra, rejeita. Verdade. Se a criatividade for além do que a palavra diz, devemos rejeitar. Então, a pessoa que é líder e que é santa, ela é primeiro se reporta a Deus. E aí Deus dá sabedoria para que ela se conduza. Devemos fazer determinados eventos, como? Assim, porque funciona assim. Não vamos cair no pragmatismo. Se funciona, eu faço. E se funciona e Deus não gosta? Se não agrada a Ele, se não glorifica a Ele, eu vou fazer do mesmo jeito? Não. Verdade. Primeiro crivo de qualquer decisão da liderança, de qualquer decisão da vida de um membro de igreja, é dizer, se glorifica a Deus, eu faço. Se Deus se agrada, vamos em frente. Se é isso que Deus quer, não vamos medir esforço na distância, mas vamos lá. E o serviço santo, ele tem base na oração da palavra. Por que os apóstolos eles não quiseram dividir a sua tarefa de oração e de palavra como de serviço da casa de Deus? Porque é extremamente importante que a igreja tenha oração e tenha palavra. Uma igreja sem oração e sem palavra, como é que ela se mantém santa? Verdade. Não tem. E aí a gente tem visto isso. Cultos de oração com 20 pessoas. Quantos membros da igreja? 200. Bom, 10% vão buscar a face do Senhor e os outros 190 vão ficar em casa buscando a face do Plim-Plim, buscando a face da internet, a face do diabo. Literalmente agora é Babilônia, né? Babilônia. Literalmente. Para deixar bem claro que o intuito é esse mesmo, é destruir. É trazer a grande meretriz para dentro dos nossos lares. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não foi isso que Ele deixou como exemplo. O exemplo é, devemos seguir na oração e na palavra. Eu vou dizer, por mais que tenha pessoas já separadas para oração e palavra, Glória a Deus. cada crente, cada cristão precisa se esmerar em orar, em buscar a palavra. Por mais que você nunca seja um pregador da palavra, mas você está cheio dela, porque isso é a sua vida. Se eu não vivo a palavra, então eu não sou de Cristo. Verdade. Não tem meio termo, eu não sou meio crente, eu não sou meio leitor da Bíblia, eu não sou meio santo. Eu preciso ser crente, ser santo e ler a Bíblia. Aleluia. E eu preciso orar. É interessante essa questão da oração, que hoje a gente tem dois extremos. Eu consegui enxergar dois extremos na igreja. Existem igrejas que acham que qualquer oração muda as coisas. Então, se eu disser, Deus, fulmina aquele meu inimigo, Deus vai fazer. Porque eu estou orando, eu estou de joelho. E tem igreja que já diz assim, a oração não muda nada, porque Deus já determinou tudo. A oração muda. A oração santifica. É um exercício espiritual. Deus determinou? Sim. Ele determinou que você orasse. Orasse segundo a vontade dele, que ele faria. Aleluia. Deus determinou que a gente se dobrasse diante dele, se humilhasse sob a potente mão dele, para que ele, no tempo certo, nos exaltasse. Então, tudo dentro da vontade do Senhor se concretiza. Mas a gente precisa orar. Ah, Deus já sabe. Senhor, tu sabes. Sim, Ele sabe. Mas fala para Ele, viu? Aleluia. Se humilhe na presença dele e peça, Senhor, tu sabes que eu quero ser mais santo, que eu preciso ser mais santo. Mas eu quero te pedir hoje, me transforme.
me santifica, me dá força, me dá ânimo para buscar na tua palavra aquilo que eu não tenho dentro de mim. Faz com que essas palavras passem no meu coração e nele façam morar. Não deixa que eu me desvie. Não permite que as outras coisas do mundo me atraiam, mas que eu seja atraído para a tua palavra, para ser santo, e o serviço que eu presto a ti na tua casa também seja santo. Aleluia. A igreja ela se firmava naquela época através da ministração fiel da palavra, que é uma das marcas para que você reconheça uma igreja cristã de fato. Tem muita igreja, tem muita placa, né? Tem muita fachada de igreja, mas a igreja verdadeira, ela primeiro prega a palavra de forma fiel. Tem gente pregando a palavra por aí, tem muita gente pregando a palavra, mas pregando fielmente, já diminuiu o número. Quando a gente vê a questão dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor, precisam ser administrados de forma correta. O que se diz na questão do texto de 1 Coríntios 11? Que você precisa examinar-se a si mesmo e tomar do pão e beber do cálice. Nesse sentido, examinar-se a si mesmo não quer dizer outra coisa. Verifique se você está sendo santo para que você não caia em condenação. Verifique se você está dentro da palavra de Deus, se você está apto a fazer isso. Se você pode fazer sem culpa. Se você pode fazer sem ferir a santidade de Deus. Se você pode fazer sem ferir a essência daquele momento, que é a memória do sacrifício de Deus por você. Além disso, outra marca é a disciplina. A disciplina, ela tira aquilo que está errado, corrige a conduta errada e faz com que a gente seja mais santo. Quando a gente toma atitudes dentro do serviço cristão com base apenas no que a gente acha ou naquilo que a gente entende ser bom apenas para as pessoas, a gente está fadado a fracasso. Mas quando a gente toma atitudes direcionando tudo para Deus, aí vai ser muito bem sucedido. Um grande erro é dizer o seguinte: hoje o culto foi bom, eu gostei demais do culto, a palavra foi boa, o louvor foi bom. Para quem? Eu achei, foi de Deus, se agradou. O culto tem que ser agradável a Deus. Se for agradável a Deus e você estiver no mesmo espírito, consequentemente vai ser agradável a você também. E você vai se alegrar, e você vai sair dali regozijado, edificado, renovado. Mas primeiro, então o meu serviço dentro da casa de Deus, primeiramente vai ser para Ele. Infelizmente, nem todas as pessoas estão no mesmo espírito. A palavra diz em Efésios 4 que há um só espírito, há um só corpo. Mas infelizmente na igreja visível ainda existem descrentes, ainda existem pessoas que têm problemas no convívio. E assim será até o dia que a gente subir para a glória. Verdade. Mas, mesmo que se desagrade um irmão ou outro, se a gente tem a consciência tranquila de que está fazendo aquilo que Deus manda e que o culto é agradável a Ele, tranquilo. Aleluia. A gente não pode levar o peso no coração de dizer: eu agradei o irmão fulano, mas eu não sei se Deus gostou. Não agrade o irmão fulano. Agora peça a Deus que o irmão fulano esteja no mesmo espírito, para que esse agrade aquele culto que foi tão agradável a Deus. Aleluia. E veja, eles elegeram aqueles 7 irmãos: Estevão, Filipe, Próprio, Nicanor, Irmão, Parmenas e Nicolau, homens que reuniam essas características. Quando vocês aqui foram separados por Deus, ocorreu algo singular, tenho certeza. Aqueles homens foram escolhidos e foi orado por eles. E mãos santas foram impostas sobre eles. Aleluia. No momento que vocês foram escolhidos, também foram feitas orações por vocês. Glória a Deus. E pode ter certeza que muitas pessoas oram por vocês. Amém. Por mais que sejam grandes as tribulações, e às vezes a gente tem uma maneira de perseguição de achar: irmão fulano não gosta de mim, irmão fulano deve torcer para que aquele evento das mulheres dê errado. Mas
pode ter certeza que muito maiores são os intercessores como nós. É por isso que a gente está de pé. Porque Deus escuta essas orações e faz com que a gente se sustente. E mãos santas foram impostas sobre vocês, para que vocês, dali para diante, fossem pessoas separadas para o serviço de Deus. E se o serviço é de Deus, e se esse Deus é santo, o serviço não pode ser menos do que santo. E como fazer um serviço santo se eu não sou santo? É Eu verdade. tenho que ser santo. Aleluia. E a santidade, ela produz um efeito extraordinário. Está no versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O resultado do que foi relatado nos 6 primeiros versículos, a comunidade se reunindo sob a orientação de Deus, escolhendo pessoas dentre eles mesmos que reuniam características ditas por Deus que eram necessárias para o serviço. A oração, a administração da palavra, a imposição de mãos, tudo isso redundou em quê? Lucas diz que a palavra de Deus crescia. Uma igreja que tem um serviço santo, a palavra cresce. Aleluia. E a palavra é pregada. E essa palavra frutifica nos corações. Ela é mais exposta e cada vez mais exposta e bem exposta. Uma igreja que ela tem um serviço santo, ela não tem uma palavra de 15 minutos. Ela dedica a maior parte do seu culto para a ministração da palavra. Amém. Aleluia. Que é para o pregador não dizer assim, as horas já se avançam. Que é para o pregador não dizer assim, eu vou expor só 2 pontos porque eu tinha preparado 5, mas me deram pouco tempo. São coisas humanas e pequenas, mas que atrapalham uma obra que não é nossa. É verdade. Que não depende do nosso relógio, não depende do nosso querer e do nosso gosto. Tem que ser feito para Deus. Então, se é para Deus, do jeito dele. Tudo faz parte do culto. E tudo tem que ser de forma santa. Não existe parte mais importante. Tudo é importante, porque tudo é para Ele. Aleluia. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, é claro, se a palavra é pregada, corações são quebrantados, pessoas se rendem aos pés de Jesus e se multiplica o número de pessoas que começam a crer no seu nome. Pessoas que trocam a sua conduta perversa de antigamente e passam a ter um viver santo. Que entendem que por mais que o mundo seja atrativo, e ele realmente o é, muito mais atrativo é a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Aleluia. Que é eterna, não acaba. A alegria do mundo ela acaba, tem uma certa duração, mas não é eterna. Mas a nossa alegria já começou. Glória a E já Deus. fomos transformados por Ele. Amém. E será eterno. Membros de igreja que tinham homens de moral ilibado do serviço. Eram esses aqui. E precisamos ser nós também. Precisamos ser membros de igreja que temos homens e mulheres de moral ilibada do serviço. Pessoas que, por mais que alguém de fora venha e diga assim, esse não deveria estar aqui. Mas ele tem um testemunho de vida tão bonito. Ele é tão santo que a gente pode dizer assim, ele deveria estar aqui sim, porque foi Deus que colocou ele aqui. Aleluia. E por mais que você levante o dedo e diga que não é assim, Deus diz o contrário. Eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Por último, diz que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, pois onde há santidade, com certeza há obediência à voz de Deus. Não tem como. Porque Deus não nos coloca em um caminho diferente do que santidade. Ele não fala corrigindo seus filhos e eles fazem ouvir em mercado e não seguem. Não tem como. Por mais que às vezes a gente diga, eu não quero ir por aqui, mas você vai ter que ir. Se Jonas foi, a gente vai ter que ir também. Por mais que a gente diga, eu não acho que esse caminho vai dar certo, mas se Deus está mandando, vai dar certo. Baixa a cabeça e vai. Ou melhor, levanta a cabeça, olha para o alto e segue.
mas com a cabeça baixa, no sentido figurado, e dizer assim: Senhor, faz o que tu quiseres, eu estou submisso à tua vontade. Não podemos ser santos sem ouvir a voz de Deus, sem querer nos capacitar a isso. Eu concluo dizendo o seguinte: que nós desempenhemos o nosso trabalho com amor, com dedicação e principalmente com santidade, guardando as nossas vidas do mal e pedindo a Deus que nos tire o que lhe desagrada e nos torne aptos a fazer o serviço cristão que alegrará o seu coração e nos dará paz e crescimento na graça do Senhor. Isso fica no nosso coração. Que Ele nos abençoe e nos conserve seus servos santos do Senhor. Amém? Amém.